E aí? Sabe aquelas regras da nossa língua? Aquelas que a gente aprende na escola e as que a gente quebra todo santo dia? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo para descobrir por que às vezes quebrar regra é a parte mais genial da história. Pensa só, a língua é que nem a vida. Ela não para, ela está sempre em movimento, crescendo e se transformando com a gente. A fonte que a gente vai analisar hoje usa justamente a imagem do envelhecimento para mostrar uma coisa fundamental, que a mudança, a adaptação, não é sinal de erro. Pelo contrário, é sinal de uma vida, ou, no nosso caso, de uma língua, que é rica e de verdade. E para a gente sentir isso na pele, nada melhor do que a arte, né? Vamos ver como essa ideia sobre tempo e identidade fica nas palavras de um dos nossos maiores poetas. Então, esse é o Mário Quintana. E num poema dele, chamado O Velho do Espelho, ele descreve um momento muito específico, quase um susto, a hora em que ele se olha no espelho e dá de cara com a própria imagem mais velha. É um misto de quem é esse com sou eu. Só que tem um detalhe nesse poema. Uma coisinha que, quando a gente lê, parece que a gente tropeça. Parece que algo não encaixa. E é nesse detalhe que uma reflexão sobre envelhecer vira uma aula incrível sobre a nossa própria língua. É este aqui o verso. Olha só, como pude ficarmos assim? Soa esquisito, né? Dá uma travada na leitura. A pergunta que fica é: por que um poeta do tamanho do Quintana escreveria algo que parece um erro de português tão básico? Pensa rápido. Se a gente fosse o professor de português corrigindo essa frase, o certo seria como pude ficar assim, no singular, ou como pudemos ficar assim, no plural. Então, por que o poeta mistura os dois? O que ele estava querendo dizer com isso? A primeira resposta que vem na cabeça, claro, é licença poética. É aquela carta branca que o artista tem para subverter as regras em nome da arte. E tá certo. Mas nesse caso específico, esse desvio é muito mais. Ele é uma janela para a gente entender como o português funciona de verdade, na vida real. E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa conversa: a diferença entre o que a gente chama de concordância padrão e a não padrão. E olha, não é uma questão de certo e errado. São dois sistemas, cada um com a sua própria lógica. Vamos ver na prática como funciona. Na forma padrão à esquerda, a ideia de plural é marcada várias vezes, no as, no s de pessoas e no m de querem. É um sistema que repete a informação. Já na forma não padrão à direita, a lógica é outra, uma lógica mais econômica. O plural está ali, claro, mas ele não precisa ser gritado em toda a palavra. Sacou a diferença? Na concordância não padrão, a palavra de ordem é economia. O as no começo da frase já deixou bem claro que a gente está falando de mais de um. O resto da frase não precisa ficar repetindo isso. Não é que não tem regra, a regra é que é diferente. E isso tem nome, claro. A concordância não padrão não é um erro aleatório, é um sistema super válido que se guia pelo significado, pela semântica e não só pela forma como a palavra termina. É a língua se adaptando para ser mais ágil, mais direta, principalmente na fala. Beleza, mas e aí? O que a ciência que estuda a língua, a linguística, acha disso tudo? Como os estudiosos olham para essas variações? Para entender isso, a gente precisa separar duas coisas. De um lado, tem a gramática normativa, aquela da escola. Ela dita as regras, o que pode e o que não pode, e julga o que é certo e errado. Do outro lado, tem a gramática descritiva. Essa é a abordagem da ciência. Ela não julga. Ela simplesmente observa, descreve e analisa como as pessoas realmente usam a língua. E essa simples troca de palavras, de erro para não padrão, muda tudo. É sair de um juízo de valor e partir para uma análise de verdade que reconhece que existem várias formas de falar e que todas elas têm sua lógica e sua função. Agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Porque a maneira como a gente julga a fala de alguém, no fundo, raramente é só sobre gramática. E aqui está o pulo do gato de toda essa análise. Quando a gente corrige a concordância de alguém no meio de uma conversa, muitas vezes não estamos só sendo guardiões da língua. Consciente ou não, a gente está fazendo um julgamento sobre de onde a pessoa veio, o que ela estudou, qual a classe social dela. É o preconceito social usando a gramática como máscara. O mais importante é sacar que tudo depende do contexto. Ninguém vai mandar um e-mail para o chefe falando "as pessoas quer", certo? Mas numa roda de amigos, falando rápido, de forma espontânea, a forma não padrão aparece o tempo todo. E aparece, inclusive, na fala de gente com doutorado. Isso não mede inteligência, mede o nível de formalidade da situação.
E assim a gente volta para o espelho de Quintana. O poeta viu duas pessoas ali, o eu de antes e o eu de agora. E para expressar essa fusão, ele usou uma gramática que também funde o singular e o plural, pudificarmos. A língua, assim como a nossa imagem no espelho, não é uma foto congelada. Ela é viva, ela respira, ela muda. E talvez, só talvez, aceitar as muitas formas dela seja o primeiro passo para a gente se entender um pouco melhor.